O futuro do Brasil e as mudanças na última década. Ao longo da última década, o mundo testemunhou inúmeras mudanças e avanços em vários setores da sociedade. Dos avanços tecnológicos às mudanças sociais e políticas, o mundo tornou-se um lugar mais conectado, eficiente e dinâmico. Essas mudanças trouxeram um futuro mais brilhante para todos nós, e devemos ser otimistas sobre as possibilidades que elas apresentam. Os avanços na tecnologia. Na última década, a tecnologia avançou aos trancos e barrancos. A ascensão do smartphone revolucionou a forma como interagimos com o mundo. Com apenas alguns cliques, podemos nos conectar com pessoas em todo o mundo, acessar uma riqueza de informações e gerenciar nossas vidas diárias. A internet das coisas também tornou possível conectar e controlar quase todos os aspectos de nossas casas e locais de trabalho. Temos um vídeo que explica mais detalhadamente o que é a internet das coisas. Veja na playlist do meu canal. O desenvolvimento da inteligência artificial tem o potencial de transformar a maneira como trabalhamos e vivemos, de carros autônomos a fábricas automatizadas. Avanços médicos. Os avanços médicos também fizeram avanços significativos na última década. O desenvolvimento do CRISPR, uma ferramenta de edição de genes, tem o potencial de curar muitas doenças genéticas. O progresso feito na imunoterapia revolucionou o tratamento do câncer, com muito mais pessoas agora capazes de se recuperar da doença. O desenvolvimento da cirurgia robótica possibilitou que os cirurgiões operassem com mais precisão, reduzindo os riscos associados à cirurgia tradicional. Tecnologia verde. A consciência ambiental cresceu nos últimos anos, e a última década viu muitos avanços na tecnologia verde. A energia solar e eólica tornou-se mais acessível e acessível, fornecendo uma alternativa aos combustíveis fósseis tradicionais. Os carros elétricos também se tornaram mais populares, com muitos fabricantes de automóveis investindo no desenvolvimento de veículos elétricos e híbridos. Mudanças sociais e políticas. As mudanças sociais e políticas também têm sido uma característica significativa da última década. O movimento #MeToo trouxe à tona questões de assédio sexual e desigualdade de gênero, provocando uma conversa e um apelo à mudança. O movimento Black Lives Matter chamou a atenção para o racismo sistêmico e a brutalidade policial, levando a protestos generalizados e pedidos de reforma. A legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo em muitos países trouxe maior igualdade para a comunidade LGBTQ+. Mais o que é o movimento #MeToo. Temos um vídeo explicando um pouco mais o que é este movimento. Veja na playlist do meu canal e se inscreve para receber as atualizações. Vamos ver algumas das perguntas mais frequentes sobre estes temas. Qual foi a mudança mais significativa na última década? É difícil identificar uma mudança em especial, pois houve muitos avanços significativos na tecnologia, na medicina, no ambientalismo, além de várias mudanças sociais e políticas. Cada setor teve seus próprios desenvolvimentos únicos que contribuíram para tornar o mundo um lugar melhor. Há algum efeito negativo dessas mudanças? Embora tenha havido alguns efeitos negativos associados a essas mudanças, como o deslocamento de empregos devido à automação, o impacto geral foi positivo. Os avanços na tecnologia, medicina e ambientalismo têm o potencial de melhorar nossas vidas e o planeta em que vivemos. Como podemos conviver com essas mudanças e seguir em frente? Podemos perfeitamente conviver com essas mudanças permanecendo otimistas e de mente aberta sobre as possibilidades que elas apresentam, tirando o melhor que ela nos oferece para os nossos negócios e para as nossas vidas. É importante manter-se informado e estar disposto a adaptar-se às novas tecnologias e ideias. Trabalhando juntos e colaborando, podemos construir um futuro melhor para todos. E você, tem alguma dúvida sobre estes assuntos? Qual a sua opinião sobre as novas tecnologias? Compartilhe conosco aí nos comentários. É bom lembrar que a última década tem sido um período de rápidas mudanças e avanços, e devemos estar entusiasmados com as possibilidades para o futuro. Tecnologia, avanços médicos, tecnologia verde e mudanças sociais e políticas tornaram o mundo um lugar melhor.
Essas mudanças criaram oportunidades de crescimento, inovação e progresso. Muitas coisas ainda estão para fazê-la melhorar, mas passos importantes foram dados. À medida que avançamos para o futuro, devemos acompanhar essas mudanças e trabalhar juntos para construir um mundo melhor para todos. E quais as perspectivas positivas para o mercado brasileiro? O Brasil tem sido uma terra de um potencial enorme, com uma vasta gama de recursos e uma economia diversificada que resistiu a muitas tempestades ao longo dos anos. Sou uma testemunha sobrevivente destas tempestades e gostaria de incentivá-lo a ter uma visão otimista apesar do caos que muitas vezes tira o nosso foco. Apesar da instabilidade política e econômica no passado, os desenvolvimentos recentes prepararam o terreno para um futuro melhor para o mercado brasileiro. Há muitas razões para ser otimista sobre as perspectivas do país, desde reformas econômicas até o aumento do investimento e uma crescente classe média. Deixe-me te mostrar algumas das perspectivas positivas para o mercado brasileiro e as razões por trás disso. Reformas econômicas. O Brasil há muito luta com um setor público inchado e ineficiente, que tem dificultado o crescimento econômico e criado um fardo para os contribuintes. Nos últimos anos, no entanto, o governo implementou várias reformas econômicas destinadas a simplificar e reduzir a burocracia. Isso facilitou a operação das empresas no país e melhorou o clima geral de negócios. Outra reforma econômica importante foi a aprovação de um novo sistema de seguridade social em 2019, que deve economizar bilhões de dólares ao país nos próximos anos. Esta reforma reduzirá o encargo financeiro do governo e permitirá que mais fundos sejam direcionados para a infraestrutura e outras áreas-chave de desenvolvimento. Aumento do investimento. O Brasil sempre foi um destino atraente para investidores estrangeiros, graças aos seus ricos recursos naturais e grande mercado consumidor. Nos últimos anos, no entanto, o governo fez um esforço conjunto para atrair ainda mais investimentos para o país. Isso levou a um influxo de capital estrangeiro, particularmente nas áreas de tecnologia e energia renovável. Por exemplo, em 2020, as startups brasileiras de tecnologia receberam um investimento recorde de 3,5 bilhões de dólares, um aumento de 27% em relação ao ano anterior. Este fato é uma comprovação da crescente reputação do país como um centro de inovação e empreendedorismo. Da mesma forma, o Brasil tornou-se líder em energia renovável, com um setor de energia solar e eólica em rápido crescimento. A classe média em crescimento. Talvez o fator mais importante que impulsione as perspectivas positivas para o mercado brasileiro seja a crescente classe média. Na última década, milhões de brasileiros se juntaram à classe média, graças ao aumento da renda e às políticas governamentais destinadas a reduzir a pobreza. Isso levou ao aumento do consumo e a uma crescente demanda por bens e serviços. De acordo com o relatório da McKinsey & Company, a classe média brasileira deve continuar crescendo, atingindo 60% da população até 2030. Isso criará oportunidades para as empresas, particularmente em áreas como saúde, educação e bens de consumo. Aqui estão algumas das perguntas mais frequentes sobre estes temas. Quais são algumas das reformas econômicas que contribuíram para o panorama positivo do Brasil? O governo brasileiro implementou várias reformas econômicas destinadas a agilizar e reduzir a burocracia, incluindo um novo sistema de seguridade social aprovado em 2019. Como o Brasil tem atraído o aumento do investimento nos últimos anos? O governo tem feito um esforço concertado para atrair investimento estrangeiro, particularmente nas áreas de tecnologia e energias renováveis. O que está impulsionando as perspectivas positivas para o mercado brasileiro? Reformas econômicas, aumento do investimento e uma crescente classe média estão contribuindo para um clima de negócios bem mais favorável. Que oportunidades a crescente classe média no Brasil cria para as empresas? A crescente classe média está criando oportunidades para as empresas, particularmente em áreas como saúde, educação e bens de consumo. Que desafios o Brasil ainda enfrenta para alcançar todo o seu potencial econômico? O Brasil ainda enfrenta desafios como instabilidade política e corrupção.
Apesar de enfrentar desafios no passado, a economia do Brasil mostrou resiliência e está pronta para crescer nos próximos anos. O compromisso do governo com a reforma, juntamente com a demografia favorável do país e os abundantes recursos naturais, cria um ambiente atraente para as empresas que desejam investir. Embora existam riscos e incertezas, as perspectivas positivas para o mercado brasileiro apresentam uma oportunidade atraente para os investidores que estão dispostos a ter uma visão de longo prazo. Além disso, o governo brasileiro fez esforços significativos para atrair investimentos estrangeiros, o que poderá estimular ainda mais o crescimento econômico. O país implementou várias políticas destinadas a criar um ambiente mais favorável aos negócios, como a redução da burocracia e a racionalização do sistema tributário. O governo também investiu pesadamente em infraestrutura, incluindo estradas, portos e aeroportos, para melhorar o transporte e a logística. O Brasil tem uma população jovem e crescente, o que representa um mercado significativo para as empresas. A classe média do país vem se expandindo, oferecendo oportunidades para empresas de diversos setores, como bens de consumo, saúde e educação. À medida que a classe média cresce, o mesmo acontece com a demanda por produtos e serviços de maior qualidade, o que cria um incentivo para as empresas investirem no país. Nunca é demais lembrarmos. Outro fator que contribui para o panorama positivo para o mercado brasileiro são seus vastos recursos naturais. Que o Brasil é rico em commodities como o minério de ferro, a soja e o petróleo, tornando-se um destino ainda mais atraente para os investidores que buscam se beneficiar do boom global de commodities. O país também possui reservas significativas de água doce e é um dos principais produtores de energia renovável, como etanol e biocombustíveis, que podem se tornar cada vez mais importantes em um mundo que busca reduzir as emissões de carbono. O futuro do Brasil depende de nós. Nossas escolhas é que irão definir nosso futuro. Nós empreendedores brasileiros temos a obrigação de assumir a nossa responsabilidade neste processo. É nosso dever de contribuir com o nosso conhecimento para o desenvolvimento do país e o bem-estar do nosso povo. Então, façamos cada um o melhor de nosso potencial. Me siga no Facebook, no Instagram e se inscreve no meu canal para receber as atualizações. E lembre-se de acionar o sininho.